Fala, empresários e empresárias, tudo bom com vocês? Olha, hoje, em mais um Vida de Dono, onde a gente traz empresários, não só de sucesso, mas empresários que geram sucesso todos os dias e que vêm contar um pouco da sua história, vêm trocar uma ideia com a gente. Tô aqui com um cara incrível e eu preciso de ajuda para ler o currículo desse fera, que é o seguinte, olha só. Esse cara trocou o comércio pela programação aos 26 anos, já está há mais de 20 anos no mercado, já geriu mais de 10 milhões em mídia e liderou mais de 42 pessoas na sua própria empresa na época e gerou uma transformação digital na América Latina. O cara é mentor, consultor, palestrante e ainda é o fundador da Black Code e criador do Market Cube, que é a metodologia que organiza operações de marketing em 6 prismas com IA como alavanca. Pessoal, esse é o Gibi Sensei, Guilherme Messias. Irmãozão, fechadaço aqui com a gente. Cara, que prazer ter você aqui, tá? Fala, meu povo, minha pova, sejam todos bem-vindos aqui. Vai ser massa esse bate-papo e é um pequeno adendo. Foram 10 milhões por mês, então... Por mês, né, irmão? Olha isso, então, pessoal. São praticamente aí 10 milhões vezes 12 por cima aí. Então, é uma graninha. Uma grana absurda. Uma grana absurda. E, irmão, olha só. Você que fala sobre tecnologia, né? Desde sempre. A tecnologia agora, o pessoal com IA, com tudo que tá acontecendo, o pessoal tá agora, cada dia, o pessoal se acha cada vez mais hacker. Mas como é que era a tecnologia, sei lá, 20 anos atrás? Trabalhar com mídia, trabalhar com tráfego, trabalhar até mesmo com a parte de criação de softwares. Como é que era isso? Cara, ótima pergunta. Era uma época mais artesanal, a gente não tinha tantos recursos computacionais como tem hoje, e acho que uma das coisas principais que fizeram essa diferença é o acesso à tecnologia. Então, hoje um cara que é um pequeno, médio empresário, ele consegue competir com um grande empresário. Então, assim, a parte de construção disso era muito caro. Um exemplo simples disso. Um dashboard que há 3 anos atrás nós cobrávamos 10 mil reais e levávamos 2 semanas e meia para fazer, hoje nós cobramos R$ 2.500 e entregamos em 3 dias. Então, assim, hoje já não tem mais a desculpa de que, porque é muito caro, porque é muito difícil. A questão é só a pessoa entender que tecnologia e marketing, que é onde a intersecção que eu tô, que é Martech, elas fazem diferença para o seu negócio. Mas também tem o outro lado, que é o lado perigoso disso. Porque eu não preciso de ninguém de tecnologia, porque eu vou fazer tudo sozinho. Isso. Então, assim, um miojo, é um miojo, ele mata a sua fome, ele atende às suas necessidades muito bem. Mas, cara, não é um espaguete, a marinari. Cara. Não é. O cara já começou fora da curva, é a alusão, já começou com a alusão que eu nunca vi e é perfeito, é verdade. Gente, eu particularmente, irmão, eu não gosto de miojo. Não, por quê? Porque realmente, depois você... E detalhe, pra quem come miojo, acho que pode ser a melhor comida do mundo, foi criada assim. Mas quem prova realmente um espaguete sabe a diferença. Sim, e assim, todo o valor pro miojo. Então, assim, você tá com fome, você tem uma coisa pequena na sua operação, cara, vai e faz. Mas assim, você achar que você vai ganhar um Masterchef ou que você vai ter uma estrela Michelin porque você é um bom fazedor de miojo, não é com você. Esse papo não é sobre miojo, você entendeu? Você que é empresário, empreendedor e tá fazendo as coisas. Não, mas eu tenho um sisteminha e tal. A gente já ouviu muito isso, cara, isso é verdade mesmo. Por exemplo, eu já tenho um sistema, às vezes o sistema não é do mercado dele, não foi nada personalizado. Ou, por exemplo, o cara tá fazendo algo totalmente amador e acha que, poxa, não, isso aqui vai funcionar. Não vai, né? Poderia funcionar há 10 anos atrás, mas não vai funcionar pra sempre. Velho, uma coisa que eu falo pra você, mano, colocou IA em sistema, mano, é satânico, velho. Como é que é? Sisteminha é satânico. Tem um sisteminha aqui, velho. É coisa do capiroto, mano. Tipo, você vai ver aí o negócio não conversa, os dados não batem. Não batem. Então, assim, não tem uma fonte da verdade. E aquilo, o cara como empreendedor ali na mesinha dele, fazendo no computador dele local, é uma coisa. Quando você tem que colocar uma coisa em produção para outras pessoas usarem, que vai para o mundo aberto, cara, é outros 500. Então, assim, tanto é que é muito engraçado. Tem um monte de empresa que fala assim, uma empresa de vibe code, de ferramenta, de desenvolvimento assistido e tal. Tá entrando no LinkedIn, trocentas vagas de programador. Então, cara, por que assim, se a minha ferramenta faz o programador... E entra no LinkedIn, no Glassdoor, tá lá, contratando programador a rodo. Cara, isso tem coisa que, cara, é muito lindo, mas só funciona no Instagram. É muita história, só funciona no Instagram, né? Dá pra fazer um quadro, coisas que só funcionam no Instagram, né?
O Ismael, que ele é o fera de tecnologia, tá aqui com a gente também no estúdio. Ele fala uma coisa que é verdade, eu queria até que você complementasse. Cara, todo mundo fala sobre criação de sistema com IA e tudo mais, que você vai criar um site do quarto da sua casa e tá tudo certo, sem saber programação, sem saber nada da linha ali de código. E, cara, mas pouco se fala sobre, não, esse cara que fez, criou e tá rodando sem ele saber nada de como funciona realmente a arquitetura de sistemas. Tu concorda com isso, sobre essa nova onda aí que o pessoal tá dizendo? É muito engraçado, né? E assim, não vou citar nomes porque eu não tenho um jurídico muito forte que me apoie nisso. Mas tem um cara que, assim, tipo, eu li o livro dele e ele falou que ele fundou uma empresa de gigantesca, foi vendida e tal. E no livro ele falou assim, não, cara, porque eu vendi o meu carro para contratar programadores. Sim. E agora ele aparece recentemente falando que não, que ele teve que estudar Python, que ele teve que fazer isso, que ele teve que fazer aquilo, que agora, tipo, o Claudio faria isso em um final de semana. Qual das histórias que é verdade? Qual é a mais bonita, pelo menos, contar, né, agora, né, no momento? Eu falo, cara, assim, é a narrativa da pessoa. Não existe isso, assim, a pessoa vai fazer, fiz. Não, cara, não fez. Então, assim, e tem alguém de tecnologia lá para fazer o negócio acontecer, principalmente para o negócio da escala. Uma coisa que eu concordo é assim, você faz um MVP, que é um mínimo produto viável. Isso. Cara, você validou a ideia, tem alguém que paga, assim, eu não digo mais nem mínimo produto viável, eu digo mínimo produto comprável. Porque assim, você fez alguma coisa que alguém paga, que alguém tira dinheiro do bolso para fazer isso, aí você coloca um desenvolvedor para tocar isso. Porque o que acontece? Tivemos aqui no Brasil também a onda do SaaS. Você vai ficar famoso, vai ficar milionário com mini SaaS. Boa. Cara, não tem como isso existir, velho. Só existe no Instagram. Só existe para vender curso. Porque quando o seu software é uma funcionalidade, a hora que a ferramenta implementar essa funcionalidade, seu software morre. Tipo, no Vale do Silício a gente já fala isso há, sei lá, 2, 3 anos atrás. Entendeu? Você Sério? tem um sistema, você tem uma funcionalidade. Isso. Porque eu faço o meu sistema faz isso que o WhatsApp não faz. Tá, quando o WhatsApp fizer, acabou o seu sistema. É verdade. É um modelo de pensar mesmo, né? Porque o SaaS, eu sou bem leigo, mas é bom que tô com especialista. O SaaS, basicamente, ele resolvia uma função, né? Olha, ele faz isso, sei lá, ele acende e apaga a lanterna. Ou, sei lá, no WhatsApp, ele faz disparos de mensagem. Aí o WhatsApp fala, não, agora a gente tem a lista de transmissão. Paga. Aí já resolve, já mata um site que estava ganhando dinheiro, né? Por exemplo, um exemplo disso, falando principalmente da Meta nesse momento. Né? Tanto é que nós temos agora momento merchan aqui. Boa. Nós temos a mentoria MetaScale, por quê? Ajudar pessoas a entender todo esse aparato tecnológico para que você tenha a sua operação rodando na API oficial de forma consistente, de forma sólida e segura. Porque tem uma porrada de coisinha que está lá que seu número cai, você não consegue falar com ninguém, a sua operação para. E acontece. E esse produto foi criado de um problema nosso, interno. Eu estava no meio de um lançamento interno com 89 leads MQL, que ou seja, aquela pessoa que tem o dinheiro, tem a disposição e tem a dor para me pagar num ticket alto. Meu número foi bloqueado. Nossa. Entendeu? O que eu falei, cara, 89 pessoas, assim, eu coloquei uma puta de uma grana para trazer essa galera. Entendeu? Mais aquecer, mais isso, aquilo, outro. 24 horas no bloqueado. E lead, velho. Puta. Lead é igual fruta madura, velho. É fruta madura no galho baixo. Se você não pega rápido, mano, outro passa e pega. Perde. Entendeu? Assim, você perde. Então, lead apodrece muito rápido. Muito. Então, é igual aquela coisa bíblica, né? Que o cara caiu maná do céu, a galera guardou pra comer no outro já dia. Apodreceu. Já tinha apodrecido. Então, lead é a mesma coisa. É o maná. Caraca, legal demais. Você não pegou na hora e consumiu na hora, velho. Se você guardar para outro dia, apodrece. Não dá mais para usar. Então, foi dessa dor que a gente fez essa mentoria. Estamos implementando, já estamos aí. É uma coisa nova, mas com muita experiência, porque nós estamos para mercado com isso já tem 90 dias. Já, o senhor abençoou, já fizemos mais 2 vendas ontem, então 22 implementações. Então, assim, e nessas coisas eu tô à frente. Quando é coisa nova, eu fico à frente, até pegar a maturidade, tem o time apoiando, as coisas acontecendo, mas por que isso? Porque tem um monte de coisa. Por exemplo, ontem mesmo aconteceu uma coisa que o time não conseguiu resolver. Aí entra eu em campo. Então, claro. Assim, a parte de tecnologia tem muitos meandres, né? Por exemplo, a pessoa não sabe o que não sabe. E é por isso que, voltando e fechando na sua questão, por que a pessoa não consegue resolver sozinha? Porque ela não sabe o que ela não sabe. É simples dessa forma. Então, assim, tem uma série de coisas que ela não sabe que precisam ser feitas. Uma coisa muito besta é uma autenticação. Uma coisa que qualquer pessoa já usou e parece a coisa mais simples do mundo. E se você for fazer um sistema disso não para você, para vender e para escalar,
é um inferno, encurtador de link. Todo mundo usou encurtador de link. Aham. Cara, tem uma arquitetura gigantesca por trás disso. Só para fazer aquele link gigante, Pra você tornar fazer- algo, ou botar o seu nome, né? Até mesmo. Para você fazer um encurtador, para você fazer nos seus produtos e rodar no seu negócio, cara, você faz isso. Aí sim, vai bicodando, você faz isso em 10 minutos. Tá. Para transformar isso em um produto de escala para atender milhares e milhões de pessoas, é outro jogo. Tipo, até o tipo do banco de dados que você usa é importante, porque você tem um tempo de resposta. Cara, como que eu meço a quantidade de palavras que pode dar? Como que eu faço para as palavras não dar conflito? Você coloca Gib Sensei, eu também coloco Gib Sensei. E como é que eu faço para isso não dar conflito? Como que eu gero um hash por trás disso? Então, cara, é um monte de coisa que as pessoas simplesmente não sabem que existe. É por isso que dá errado. E é isso. E aí, quando o pessoal. Como são coisas complexas e nem sempre tão fáceis de conectar, quando vem uma galera falando, olha só, não, é só 3 cliques, ou é muito fácil. É normal que as pessoas achem que vai ser muito fácil e quer comprar a solução mais rápido. Mas a gente quer ouvir um pouquinho antes da gente falar um pouco mais sobre tudo que você tem para dizer, inclusive desse método que eu vou voltar nele, de implementação de tecnologia em empresas. Vamos entender um pouquinho como é que você estava antes de virar programador, irmão. O que se fazia? Você trabalhava com o quê? Cara, a história é curta disso. Eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu sou chefe de família desde os 12 anos de idade. Fui dos 12 até os 20, com todo o dinheiro que eu recebia, eu dava para minha mãe. Uhum. Aí quando eu casei, mudei de chefe e dava todo o dinheiro para a mãe dos meus filhos na época. E eu fui de ajudante geral, lavador de banheiro, que eu literalmente lavador de banheiro durante um ano, até a gerente geral. Que isso, cara. Na área do comércio. Só que eu cheguei nesse ponto e falei, cara, eu não tenho 1 milhão para abrir minha loja. Uhum. E eu não quero estar dentro dos artifícios legais que como eu posso dizer de uma forma mais tranquila, né? Eu não quero dar golpe. Não quero dar golpe no sistema. Não tem jeito, não tem outra palavra. Eu não quero dar golpe no sistema, não quero fazer coisa sem nota. Então, assim, não dava para ter minha loja. Sim. Aí eu guardei um dinheirinho e fui ser estagiário em tecnologia. Então, assim, só que quando uma diferença normalmente eu não conto nisso, quando eu larguei tudo para ser estagiário em tecnologia, eu já tinha um sistema pronto. Então, assim, eu estudei... Já tava meio que deslumbrado com essa parte de tecnologia, né? Eu tinha a loja que eu trabalhava, assim, eles compraram um sistema, os caras, naquela época, o sistema era em Clipper ainda, telinha preta. O pessoal que fazia o sistema, ele era muito bom em fazer sistema, mas os caras não entendiam nada de loja. Ah, tá. Aí os caras, naquela época, era um dinheiro muito grande, tipo, né, você viveu aí 20 mais 20, são 40 e poucos anos aí. Uhum. Então, são mais de 20 anos nisso, então era $5.000, era uma bala. Aí Sim. o que acontece? A implantação foi um fracasso. Aí eu peguei, né, tinha um computadorzinho lá em cima, na hora do almoço, eu fui e fiz o primeiro sistema da empresa. Né? E no finado Axis, assim, coisa de paleolítica, assim, né? Mas tinha lá um sistema padrão deles, eu fui mudando, fiz. Aí só de sair de um sistema que era uma telinha preta para um sistema de plataforma Windows bonitinho, os caras já cresceram hoje, já vibraram. Aí eu estudei um pouco mais, comprando livre as coisas e fazendo tudo por conta. Aí eu fiz o sistema em uma plataforma que era concorrente do Visual Basic, que era chamada Delphi. Aí eu fiz o outro sistema. Aí eu conectei esse sistema com a filial de BH da empresa. Era muito louco, porque assim, final do dia a gente conciliava as coisas, então desligava o telefone, conectava no modemzinho, aquele chiadinho, né? Aí mandava os dados, voltava, aí o cara ligava, aí tá quanto? Tá tanto? Bateu. Eles batiam no telefone pra ver se tinha conciliado e tava tudo certo. Aí eu falei, caraca, mano, eu sei fazer isso. Aí eu vendi esse sisteminha, né? Sisteminha coisa demoníaca, não fala sisteminha. Você falou sisteminha, vai dar merda, entendeu? Falou sisteminha, é coisa do capeta. Não fala, não diminutivo para sistema. Então, assim, aí eu fiz esse sistema, aí eu vendi para mais 2 lojas lá. Eu falei, cara, esse negócio de tecnologia é da hora. E eu tinha uma ilusão, né? Que eu achava que programador era o máximo. Depois eu percebi que programador é o pedreiro. Exato, né? Você constrói para alguém. Naquela época eu achava que ser programador era o máximo. Então aí eu larguei tudo e fui ser estagiário. Caraca, que legal. Então, assim, de uma oportunidade, você já viu essa visão de, cara, isso aqui dá pra replicar, eu sei fazer. E aí já era uma visão de construção mesmo, né? De
programar coisas para outras pessoas. E aí tu começou a estudar, basicamente, tu aprendeu tudo sozinho, né? Eu aprendi sozinho. Nessa época eu estava fazendo uma outra faculdade, eu estava fazendo faculdade de teologia, Uhum. né, uma coisa que eu gostava, estava estudando, enfim. É uma coisa que naquela época não tinha internet como tem hoje, então Tá. assim, para adquirir conhecimento você tinha que ir para uma sala de aula, necessariamente tinha que ir para uma sala de aula. Aham. E aí eu fui trabalhando com esses negócios, né, e fui. Aí depois que eu ingressei no bacharelado de ciência da computação, e aí consegui, aí foi a graduação que realmente foi um divisor de águas para mim em termos de conhecimento técnico. Por mais que eu tivesse ralado sozinho, tipo, eu não ia chegar, justamente por isso, porque eu não sabia o que eu não sabia, então não sabia o que estudar. Mas aí o que acontece? Chegou, estava lá um ano já, estagiário, tudo, né? Tinha sido gerente geral na área do comércio, então já era um bom vendedor. Aí chegou, deu um ano lá, teve um final de ano, o meu chefe na ocasião viajou para a Europa e largou todo mundo. Eu passei um final de ano com a minha esposa e meu filho na época, um só, dos 4. Beijo, molecada. Que isso, ó. A ovo. Aí eu falei, não, eu vou pedir a conta, porque se esse cara voltar aqui, eu vou matar ele. Aí juntou. Eu sabia programar um pouco, Sim. né? Mas era um bom vendedor. E eu acreditava pra caramba no produto, entendeu? Eu falei, não, Verdade. o produto é massa. Eu sou, tipo, Bill Gates só não me contrata, só... Boa. Só não sou Bill Gates porque eu sou brasileiro, né? Moleque, loucaço, fui lá, me vendi como sênior. Tipo, não sabia nem que existia isso. Aí, tá ligado? Caraca, eu gosto muito disso. Aí, mano, tipo, não é que eu não soubesse fazer os bagulhos, é que assim, cara, eu sabia apertar um parafuso, eu falei que eu sabia construir a casa. Entendeu? Tu sabe, já fiz 3. Aí, pá, velho, só que assim, mais uma vez, né? Mas era uma vaga de emprego? Era funcionário. Outra vaga. Outra Entendi. vaga, o cara não tava me pagando, eu tinha que arrumar Aí trampo. você viu ali, pô, não, peraí. Eu falei, não, e assim, eu fiz a entrevista, e os caras falaram, e eu trocando a ideia, era bom de vendas, tipo, não tinha GitHub, não tinha nada pra provar nada, e os caras falaram, mano, é impossível que esse cara se travou pra esse ponto. Ou ele é muito bom ou muito mentiroso. Aí, o que deu? Uma semana eu fui mandado embora. Cara, Né? E assim, mandado embora e esculachado, porque assim, é o desdobramento da coisa, né? Eu ser mandado embora e o cara que me contratou, como é que ele explica? Como é que ele conta essa história em casa? Que ele chamou um cara aqui, velho, tipo, que ia ser o salvador da pátria e de repente o cara não tava entregando nada. Imagina o cara falando assim, ó. Irmão, achei um cara muito bom. Ele tá pedindo menos que o mercado tá aceitando. O cara pediu um pouco a mais, mas é sênior, cara, é sênior. Imagina, naquela época, né? E aí foi, né? Aí eu falei, caraca, velho. Aí passa-se um tempo, passa-se umas 4 ou 5 semanas, eu arrumo outro trampo. A tecnologia? Tecnologia também, ganhando ainda mais dinheiro. Que isso, cara? Aí o que acontece? Nessa deu bom. Nessa eu dobrei o tempo. Eu trabalhei 15 dias e depois fui mandado embora. Ai, meu Entendeu? Deus. Mas aí o que eu falei? E isso, cara, pagando aluguel, com filho pequeno, com Sim, mulher e a sim. pressão, né? A coisa chegando. Só que uma das coisas que eu aprendi nisso e que, fora as brincadeiras, eu falei, cara, tem mercado pra esse cara. É. Então, assim, se eu me tornar esse cara, velho, tipo, eu nunca mais vou passar perreio na vida. Não é que você não, tipo, eu não tô mentindo, é porque você era tão entusiasmado, você achava que já tava pronto, Cara, já eu era- queria estar pronto, né? Só que não tinha, às vezes, nessa época, provavelmente, os caras não tinham nem espaço pra poder te treinar, né? Cara, Nem eu era você aprender. o cara sentado com o Cloud Code hoje achando que era o dono do mundo, entendeu? Que eu faço um novo iPhone. Entendeu? Isso. Eu era o vibe coder da época, assim. Eu era igual o cara que tá sentado, você que tá sentado na sua casa hoje com o seu Cloud Code achando que você vai fazer um novo iOS. Tu não vai, entendeu? Você vai achando que você vai fazer um Python, que você vai fazer um novo SAP. Tu não vai. Não vai. Assim, só que hoje tem eu pra te contar. Naquela época não tinha ninguém pra me contar. Ninguém vai te contar. E aí eu falei, caraca, velho. Aí eu fiz um plano e falei, mano, eu vou me tornar esse cara. Entendeu? E aí eu fui ralando, aí entrei na faculdade, fiz as coisas assim. Falei, a partir do momento que eu fiz a coisa acontecer, aí o senhor vai colocando, tipo, você vai dando um passo de fé, o senhor vai abençoando e as coisas vão acontecendo. Excelente. Aí eu arrumei um trampo de suporte. Tanto é que eu tava falando com esse cara que me arrumou esse trampo de suporte hoje de manhã. Tipo, Tá vendo? 1000 anos atrás. Alan, a gente tava trocando essa ideia. Né? Aí o que aconteceu? Eu entrei como analista de suporte, né? E trabalhando de suporte lá e tal. Aí, assim, e o pessoal, assim, perto de tecnologia, só que não na tecnologia. Atendente de suporte e tal. Aí apareceu uma vaga de programador, né? Eu sempre falava com o meu chefe e tal, sempre dava esse sinal que eu queria ver e tal. Aí eles abriram mais uma vaga. Aí contrataram um cara.
Esse cara ia trabalhar numa segunda, ia começar numa segunda, num domingo esse cara quebrou o pé. Não foi pra vaga. Aí meu chefe chegou em mim e falou: Guilherme, temos uma vaga de programação aqui pra você. Aí tu já tem experiência de quase 22 dias, pô. Aí eu falei, só que ele falou, o negócio é o seguinte, né? Só que se der errado, cara, vou ter que te mandar embora. Porque não dá pra despromover uma pessoa, vai ficar horrível isso. Exatamente. E aí imagina, eu com esse histórico de 2 fracassos retumbantes, né? Agora que as coisas tava começando a engatilhar de novo. E tu já tava na faculdade também, né? Já tava ali trampando e na faculdade já. E foi outra loucura também, porque eu fui bolsista, e tipo, dinheiro apertado, assim, dinheiro de condução, coisa absurda, assim. Época nebulosa, assim. Hoje eu falo, caraca, velho, como é que eu consegui fazer isso? Pois é, né? É a coisa que só a juventude faz pra você. Por isso, mano, você faz enquanto é novo, velho. Você aguenta mais do que você pensa. Faz enquanto tu é novo. Porque chega uma época que você já não consegue mais. Não quer mais, né? Aí eu falei, puta que lá merda. E o medo, né? Aí, assim, né, pra resumir essa história, deu certo, a gente ficou, deu certo, eu fui. Aí lá uma empresa de tecnologia, foi a primeira registrada na América Latina. Então, assim, registrar domínios. Então, a gente fez muita coisa lá, cara, que ninguém tinha feito no Brasil. Algumas coisas que algumas pessoas não tinham feito no mundo. Que a pessoa endereçava o site dela lá com vocês. Elas registravam lá o com Registrava, né? E só que, assim, tinha uma porrada de tecnologia por trás, tinha um monte de coisa que acontecia. Naquela época, o Google a métrica do Google ainda era PageRank. Então, assim, é só colocar um PageRank bacana no site que você conseguia fazer algumas coisas. De um lado, tinha o Ricardo, que era o fundador dessa empresa, que é um cara visionário, um cara genial. Assim, né? Biruta como todo cara gênio. Só que assim, uma coisa que ele me lapidou naquela época aqui, e mudou e transformou a minha vida. Tipo, ele nunca aceitou, não sei fazer, não consigo. Eu chegava assim, puta, Ricardo, eu não tô conseguindo. Ele falou, estuda mais e resolve. Sério? Então assim, cara, e aquilo, e a pressão, tanto é que eu fiz algumas coisas também, assim, não foi tudo mar de rosa, entendeu? Eu fiz um negócio lá que, tipo, tinha uma coisa que a gente tinha que fazer, né, que era uma comunicação entre sistemas naquela época. Não existia API como existe hoje. Né? Ele comunicava na porta 80. Né? Eu falei, sou malandro, é só mudar. A gente já fazia isso comunicando na porta de 80, que é a porta de internet. Eu falei, então eu tenho que comunicar na porta 22. Eu falei, sou o mais malandro do mundo, né? Vou dar 3 dias para fazer isso. Né? Eu vou só trocar a porta e vai funcionar. Não. Protocolo de internet, uma era uma coisa, outra era outra, entendeu? Tipo, um era água, o outro era óleo, tipo, não se misturava. E aí, cara, foi as 3 semanas mais tenebrosas da minha vida. O que eu falei que ia ser 3 dias, levei 3 semanas para conseguir resolver. Para resumir a conversa, eu tive que criar um bagulho, porque o bagulho não existia na tecnologia que a gente usava. Então eu tive que voltar para a faculdade, pedir, pelo amor de Deus, pro babaca do meu professor me dar um pouco mais de atenção, para conseguir me ajudar. Para eu resolver esse negócio, a gente conseguir resolver. Mas, cara... Saiu, né? Deu certo, ficou no ar muito tempo. Mas assim, cara, achar que sabe é pior do que não saber, velho. Nossa. Achar que sabe é pior do que não saber. Eu vou começar a notar. Achar que sabe é melhor do que não saber. É pior do que não saber. É pior do que não saber. Dá uma caneta aí pra mim. Porque se eu tivesse falado não sei, eu teria estudado, eu teria visto isso e teria dado um prazo direito para ele e as coisas teriam acontecido de uma forma menos dolorosa. Mas porque eu achava que sabia, que é a merda. É quando eu pego o cliente que eu falo assim, mano, é o pior tipo de cliente também. O cara que não sabe, tá de boa. O cara que sabe, tá de boa. O cara que acha que sabe, velho, esse vai dar trabalho. Entendeu? É o pior, mano. Exatamente, e cara. É o que mais tem. É o que mais tem. Não, o pessoal, infelizmente, com a internet acaba se ficando obeso. Aí quando ele vai buscar, que ele sabe que não sabe resolver, aí ele quer ele mesmo dar a ideia. Então, e assim, agora com o IA, isso é uma coisa, esse é o lado tóxico da IA, velho. É o que o cara agora ele acha que sabe e assim, e ele tem uma máquina dizendo que ele é incrível, que ele é fantástico, mesmo ele sendo um completo boçal. Tem alguém ali, não, nossa, que ideia incrível. Excelente, cara. Pra você ter uma ideia disso, tipo, 2022, eu com 40 e poucos anos, eu mandei pro chat GPT. Meu, tô pensando em largar tudo de novo e começar em medicina. Ela, uau, que ideia fantástica. Você tem que realmente seguir os seus sonhos, né, os seus objetivos de vida. Eu falei, velho, ó que coisa maluca, velho. Tipo, mais 5 anos, mais 3 anos pra me preparar, mais 5 anos pra me formar, mais 3 anos de residência, pra ser médico com 65 anos.
E se você se ela falasse assim, não, tá aqui inclusive uma renda para te manter durante esse tempo, Não, com a entendeu? tua especialidade, com o teu nível de conhecimento, aí você segue esse Então, sonho. assim, esse é o perigo da coisa, sabe? Então, ter esse tipo de coisa, igual acontece, né, meu? O cara acha que sabe e aí... Uma analogia que agora, antes do Cloud Code, eu fazia essa analogia, ela funcionava bem, agora não funciona tanto. Eu pergunto ao cara, você programa? Ele, não, mas eu tenho uma noção. Eu falei, então, nós estamos num avião, o piloto do avião acabou de ter um infarto. Você tem que pousar o avião. Pousar o avião é saber programar. Você pousou o avião? Então, é isso. Programar é isso. É tão simples Aí o quanto cara isso. fala, não, acho que eu não, acho que não. É, Sabe? ponto. Porque assim, apesar de ser uma coisa meio ambígua para as pessoas, mas é tão simples quanto isso, cara. Ou você sabe fazer, ou você não sabe fazer. Aí, no saber fazer, tem níveis em saber fazer. Uhum. Né? Do funciona ao fazer bem, ao funcionar em excelência, ao você ensinar outras pessoas a fazer. Mas tem esses níveis, e o cara não sabe, tipo... E é por isso que você tem tanto know-how, era bom, porque quem conhece a tua história entende que, cara, além de saber e tá tão antenado com tudo que tem de novo, você também tem toda uma base, né? E isso aí, acho que é por isso que eu gostaria de saber, tá, gente? Eu não sei, eu quero ouvir agora. Por que Gibi Sensei? Porque não é à toa, né? Depois dessa aula aqui... Cara, eu dou aula há mais de 20 anos, aproximadamente 25 anos, e eu dei aula em colégios particulares, dei aula no Objetivo, dei aula no Senac, no Sesc, e e dei aula por muitos anos, né? Aulas voluntárias na área eclesiástica. Então, assim, Sim. de ser professor e gostar muito de cultura geek e falar de tecnologia, de gostar de anime, aí veio o Sensei. Tanto é que os meninos, meus alunos, ficaram. Aí virou Gibi Sensei e ficou, né? Gibbs já era um apelido que existia por um acaso, aí virou Sensei. E tanto é que por muitos anos é uma galera que me conhece, que foram meus alunos, assim. No final, talvez eu fale um pouco deles, que é uma parada que se eu falar agora acaba o episódio, né? Mas no final a gente conversa a respeito disso. E aí virou Sensei, e pra muita gente é Sensei hoje por conta disso. Cara, que incrível. Não, e é realmente, porque tu não só traz de uma forma prática, mas também é interessante, porque tu pega uma galera de agora, eles acabam falando muito uma linguagem, até pra meio que tirar uma certa autoridade pra eles mesmos, uma linguagem assim muito tecnológica, mas às vezes não é o que o cliente vai entender. Você consegue tangibilizar, mesmo quando falando em assuntos complexos, você acaba trazendo com uma facilidade, às vezes trazendo igual essa alusão aí do avião que eu achei maravilhosa, e eu acho que isso que te diferencia assim, cara, esse cara conhece tanto que pra ele só quer tornar fácil. Tipo o senhor Miyagi, bota casaco, tira casaco. O cara tem tudo um conceito por trás. Mas, no final das contas, ele faz de forma simples porque ele tá mais preocupado com o desenvolvimento ali e resultado do processo do que em mostrar conhecimento. Eu acho que essa é a diferença da pessoa que a pessoa que é professor. Porque quando você ensina, é uma coisa... Pelo menos eu me sinto assim, e os outros professores que eu conheço, que são bons professores, não que eu seja, mas são pessoas que eu admiro, eles têm esse mesmo sentimento. Cara, o seu aluno é uma extensão sua. Cara, então, o que você vê o cara progredir, cara, é como se você tivesse progredido. O ruim do nosso país é que as pessoas vestem tanto essa camisa de ver a pessoa bem e não tá bem, que ela acaba se sujeitando a ganhar pouco por conta disso. Tanto é que, assim, eu não leciono em tempo integral por conta disso, porque eu ganho mais dinheiro fazendo outras coisas. E a gente tem que ter sempre aquele conceito, mais uma vez, do avião, o avião caindo, entendeu? Quando o avião tá caindo, você primeiro coloca a máscara de ar em você, depois você coloca no outro. Então, se você tentar colocar a máscara no outro, você desmaia, o outro desmaia e os dois morrem. Então, a gente primeiro precisa ganhar dinheiro para depois conseguir potencializar a ajuda que você dá. Não adianta eu ferrado querer ajudar o outro que está mais ferrado do que eu. Não, tem que estar bem. E assim, a grana, cara, para mim é da energia. Ela vai dizer quem você é. Tipo, ela vai dar se você for um cara zoado, você vai ser mais zoado. Se você for um cara da hora, você vai ser um cara mais da hora. Entendeu? E é isso que a grana faz. Tu canalizar isso principalmente, né? Até te pergunto um pouquinho de mentalidade pra gente poder voltar para esse assunto que é maravilhoso. Quando você vê aí sobre a mentalidade dessa pessoa que, cara, não entende o ponto dela de potência mesmo, ou o ponto dela mesmo, que o cara é bom. Às vezes o cara fala que é um programador, mas ele nem gosta, é só porque é bonito, é só porque ele viu que dá dinheiro.
só porque ele viu que ele é bom, mas não consegue usar a própria visão de potência. Como é que você trata isso? Você que tem vários alunos, vários mentorados. Cara, essa é uma questão interessante e temos aí um lado muito tóxico dessa coisa na internet, de achar que todo mundo pode qualquer coisa. Uhum. Cara, não pode. É triste falar isso, é chato falar isso, mas não pode. Eu vi recentemente um menino, entregador de iFood, falando assim, passando numa loja de carro, não sei se uma Ferrari Lamborghini, puta, e falando, meu, eu vou ralar, vou fazer a coisa acontecer e vai dar certo. Cara, não vai. Para a maioria, 99% das pessoas não vai. Pensa um ser humano, vamos fazer uma outra analogia. Ser humanos e felinos. Uhum. Um gato é um felino. Uma jaguatirica é um felino. Um tigre é um felino. Então, se eu jogar um rato pro gato, ele dá conta. Mas se eu jogar um jacaré, o jacaré come o gato. Mas uma jaguatirica talvez dê conta. Entendeu? Um bisão, um tigre mata. Mas ele mata a jaguatirica. Então, cada um tem a sua potência, tem o seu tamanho. E quanto mais a gente entende disso, não é para frustrar ninguém, é para você não viver querendo uma coisa que tu não vai ter. Porque, Perfeito. cara, tipo, igual aquela historinha, o cara ganhava 5 mil reais, era a pessoa mais feliz do mundo, ele fazia o churrasquinho dele com a família e tava boa. Até o dia que ele descobriu que o vizinho ganhava 10. A hora que ele descobriu que o vizinho dele ganhava 10, a vida dele virou um inferno. Aí acabou com a vida dele. Então, assim, a gente tem que aprender a ser feliz com o que a gente tem. Não é que a gente não deva almejar mais, não é isso. Mas, assim, sempre grato, nunca conformado. Acho que é esse Opa, outra frase aí, sempre grato e nunca conformado. Isso é interessante. Por quê? Porque a pessoa não consegue desfrutar no momento. Muito empreendedor, né, que eu conheço, que eu acabo não só atendendo, às vezes o cara, ele se questiona do próprio... se ele é bom mesmo, porque tá passando por uma fase difícil. E aí ele às vezes fala, não, Eduardo, não sei se é pra mim. Eu falei, cara, você já tá há 10 anos, você ganha dinheiro com isso. Como é que você não entendeu ainda que você pode dar certo nessa área? Mas é porque ele fica se comparando com outra pessoa. Da mesma forma, tem gente que uma época ela é vendedora. Eu e Ismael, a gente acaba entendendo empreendedor. Uma época ela é de processo comercial. Daqui a pouco ela passa... Não, tô vendendo... Aí tu passa um pouquinho e tem uma gráfica agora. Aí daqui a pouco tem isso. Por quê? Porque ela sempre tá buscando hype, né? Sempre tá buscando coisas que não convém. E eu acho que isso que acaba atrapalhando a gente que empreende de conseguir dar foco. Igual você. Você falou, pô, começou no emprego, você tentou, né? Na raça você fez. Mas quando veio a oportunidade, já não era mais tão novo. Porque você já tinha se descoberto ali nessa área, né, que você amava. E aí, irmão, me conta um pouquinho sobre a parte da empresa. Como é que foi gerir 42 pessoas? Pô, e a maioria era de programação ou tinha várias funções? Tinha biruta de todo tipo. Biruta de todo tipo. Tinha cientista de dados, tinha analista de dados, tinha o pessoal de Martech, tinha o pessoal de CRM, então assim... E eu te pergunto, a maioria ali era crânio. Como é que é lidar com essa galera? Tinha um que tem um temperamento, outro era mais... Todo mundo era muito tranquilo, ou tinha um que era tipo, esse aqui é mais na dele. Até tu, como o dono ali, como é que você geria essa galera toda? Tantos talentos, né? Cara, assim, pra trazer um exemplo para te dizer isso, tá? Nós tínhamos uma pessoa, não vou citar o nome dele, ele vai saber quem é. Assim, menino genial, cientista de dados. Aí virou a coqueluche. Trouxemos o cara, assim, crânio. Vai ser massa, né? Aí só que como eu já me identifiquei com isso no passado das minhas histórias, né? Colocam esse menino debaixo do braço e vão levar ele pro monte pros diretores lá. Sim. Aí o moleque, tipo, tem uma vaidade intelectual muito grande. Tem mulher que tem vaidade com boca de linguiça, com peitão. O moleque, a vaidade intelectual do moleque era com o conhecimento dele. O cara aponta assim e fala, não sei o quê, mas esse forecast, isso aqui, ele vira assim, meu, você não sabe ler um gráfico, tá questionando meu forecast? Mentira. Um diretor, tipo, uma sessão, cara. Porque que era o cliente que pagava vocês, né? Cara, tivemos que colocar esse moleque na jaula. Entendeu? Não dá pra Exato. Você é um felino, merece estar na jaula. Entendeu? E era esse tipo de coisa, entendeu? O meu diferencial em relação a outras pessoas, assim, eu costumo dizer, eu não sou o melhor programador do mundo, eu não sou o melhor cara de marketing do mundo. Sim. Mas na intersecção dessas duas coisas, assim, cara, eu dou briga boa. Da mesma forma que eu sou uma pessoa que, assim, eu consigo falar de igual para igual com uma pessoa técnica e eu consigo falar linguagem de gente também. Então, foi uma das coisas que me trouxe esse diferencial, era justamente eu ser essa pessoa que eu entendia e entendo até hoje que tecnologia e marketing, cara, é um fim para um meio. E o meio é resultado para as pessoas. Então, assim, e a gente de tecnologia, principalmente quem fez faculdade, a gente é treinado a ver
a gente chama o cliente de usuário. A Uhum. gente debocha do usuário. Entendeu? Assim, a gente vê o cara como inimigo. E o cara, tipo, se o cara não colocar dinheiro, velho, não acontece nada. É. Entendeu? Então, assim, Ele não fala pra outro, não acontece nada. então, poder lidar com essas pessoas, né, e ter essa experiência de lidar com tudo isso, foi o que foi uma baita escola, assim, desde o voluntariado lá atrás e fazendo as coisas acontecer, e lidar com as vaidades é a coisa mais complicada. Verdade. Entendeu? Lidar com a vaidade das pessoas, vaidade de um lado e vaidade do outro, e você, né, gerenciar essas coisas, às vezes você fala, cara, não, meu, o cara é zoado mesmo, você que é incrível, entendeu? E boa, Exato. tá tudo certo. Eu já ouvi até outros empreendedores falando sobre realmente você ter grandes talentos e às vezes não é porque o cara tem um grande talento que ele consegue lidar, ter uma boa liderança, que ele tem uma boa visão. Aí isso que é complicado às vezes de trabalhar. Cara, se você quer ter gente boa no seu time, você vai ter que ter trabalho. Vai ter que ter trabalho. Gente boa, cara, dá trabalho. Entendeu? Gente boa é insubordinada. Gente boa vai te questionar. Entendeu? Gente boa vai bater de frente com você. E acabou. É simples dessa forma. Se você. Agora, o que eu vejo que empresário comete muito erro é contrata gente boa e quer mandar o cara fazer, quer ensinar o cara a fazer o trampo. Então, assim, então, assim, eu falo. Eu sou, como consultor, acontecia várias vezes, o cara chegava assim, um dia que eu peguei, quando é peão que vem meter a massa. Não, a gente faz isso há 20 anos, assim. Eu falo, então, é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. Perfeito. Então, assim, da mesma forma, o cara. E às vezes o que acontece, né? Você tem que ter um poder de argumentação. Por exemplo, eu tenho pessoas hoje que são melhores do que eu nas coisas que fazem. E uma das coisas que eu fiz, que é contra-intuitiva, principalmente na área de tecnologia, por muito tempo eu tive pessoas que ganhavam mais do que eu trabalhando para mim. Sim, Então, sim. por Caraca, muito excelente. tempo. Anota isso, hein, gente. Anota isso. Por muito tempo eu tive gente que ganhava mais do que eu. Entendeu? Por quê? Porque. E eram pessoas difíceis. Né? E era difícil de lidar, e me questionava, e isso e aquilo outro. Só que assim, uma pessoa que ela tem um nível de cognição um pouco mais elevado, que é uma pessoa um pouco mais esperta, se você falar só o faz e você não explicar para ela por quê, ela não vai fazer. Não vai. Entendeu? Ou vai fazer errado. Entendeu? E assim, quando você trabalha com gente boa, você não explica para ela o que ela tem que fazer. Você explica o resultado do que você quer. Cara, eu quero isso. Perfeito. E se vira para resolver. Se você tiver problema, você me chama. Entendeu? E é isso que eu Boa. vou fazer com a galera. Assim, cara, ó, eu não quero saber se é pato ou se é pato, eu quero ovo. O problema é esse, a gente precisa resolver. Pensa aí, me traz. Se tiver com dificuldade de resolver, a gente pensa junto. Pensa junto. Entendeu? Até mesmo pra ela se autodesenvolver e também ela se autodesafiar, né? Que ela gosta, né? É, porque assim, você mantém a pessoa motivada. A gente pensa que. E outra questão nisso, né? É você entender o que move a pessoa. A gente acha que todo mundo é movido por dinheiro. E nem todo mundo é movido por dinheiro. Esse aí, cara, eu tive esse insight quando tu falava, mas eu queria ouvir a tua opinião. Porque às vezes, cara, um reconhecimento, ele vale mais do que dinheiro. Às vezes você saber o aniversário da esposa de um funcionário vale mais do que dinheiro. Às vezes uma viagem que você paga para um funcionário como prêmio, que você vai gastar 2, 3 conto, que às vezes você não vai gastar nada porque já está nas milhas do cartão que você usa. Sim. Vai 2 mil na conta de um cara, não faz diferença nenhuma se o cara ganha 10, 12 pau. Mas ele vai lembrar sempre do Mas que tu uma fez. viagem que você paga pro cara por uma semana, cara, é inesquecível. Gibbs, tu falou agora, eu me lembrei de... Realmente, nem todo funcionário, principalmente se ele é muito talentoso, ele tá com você só porque você pode pagar ele. Porque existe casos, como você falou, que quando você tá construindo uma empresa, tá construindo um nome, você tem que ter gente muito boa, principalmente você presta um serviço para alguém, e tem o caso de, olha, cara, igual uma vez um empresário chegou para mim e falou o seguinte, Eduardo, e eles trabalham por comissão, né? Todo mundo lá, tinha 12 pessoas, todo mundo lá ganhava comissão. Eu falei, cara, pô, eu tô com esse cara, ele me chamou para falar específico de um rapaz. Ele falou, ó, pô, o problema dele, cara, ele veio comigo desde o início. Então a gente vendia, só que hoje eu sinto que ele não quer mais ficar com essa pressão de comissão. A outra menina tá fazendo dinheiro e ele não tá vendo a oportunidade. Por quê? Porque ele tinha essa visão até mesmo de criação de conteúdo. Na empresa, ele acabou assumindo o papel de criador de conteúdo, de fazer os posts, porque eles são de crédito consignado. E também da parte de... Ele que arrumava todos os computadores, eles pegaram uma sala, começaram do zero. Falei, irmão, é o seguinte, cara, nem todo mundo vai ser motivado só pela comissão. Às vezes o que motiva esse cara é a meta que você vai dar. Você vai falar, olha só, se a gente conseguir bater isso,
eu vou investir num equipamento melhor para a empresa. Ou eu vou te dar isso aqui para tu tocar aqui dentro. E dito e feito. Quando o cara parou de focar, porque ele só viu o cara, tipo assim, não, porque ele vai ganhar dinheiro, porque ele vai ganhar dinheiro. Mas às vezes o cara já é bom demais, mas estava numa área ali que não era o que motivava ele. No dia a Aí dia. temos alguns detalhes nisso, né? Tem algum, por exemplo, eu tô falando isso, cara, não é só dinheiro para um cara que ganha um salário digno, tá? Para um cara que Exato. ganha com 1 conto e 800, que tem É. tipo, 500 conto faz uma puta diferença, entendeu? Mas assim, tô falando de pessoas que ganham um salário um pouco melhor, né? Para fazer esse disclaimer aqui, senão daqui a pouco o nego sai batendo nisso. Mas, por exemplo, existem peculiaridades na área de vendas, eu falo isso com uma certa propriedade porque eu fui dessa área. Cara, você pode ganhar 50 mil de comissão por mês. Se o seu salário for 3 mil reais, você vai ter uma vida de 3 mil reais. É. O cara que trabalha por comissão, aquilo é incerto. Ele baseia a vida dele no quanto ele ganha de fixo. E se você coloca um cara que... eu tenho aqui uma comissão... minha mentoria, uma das minhas mentorias custa 50 mil reais por um ano. Se eu coloco um cara que eu falo, vou te dar X% disso. Tá vendendo bem. Só que se o cara não... Se é um cara que ganha 3 conto, ele é um cara que vive coisa de 3 conto, que tem conversa de 3 conto, que tem network de 3 contos. Ele não vai conseguir conectar com esse cara aqui. E um cara que 50 mil, tipo, o cara que paga 50 mil na minha mentoria, ele não paga 50 mil na minha mentoria porque ele acha que eu sou soda. Ele paga 50 mil na minha mentoria porque ele acha que ele é soda. Exato. Entendeu? E esse cara de 3 pau, assim, falar de 50 mil sem gaguejar pra um cara que tá com 3 conto, velho, o cara não consegue. Não consegue. Ele acha caro. Tipo, pensa que assim, cara, é um ano do trampo dele. Entendeu? Então, assim, esse tipo de pessoa, então, diminui um pouco da comissão e paga um fixo melhor. Melhor. Para subir um pouco o padrão de vida dessa pessoa, principalmente se você vende coisas melhores, entendeu? Então, assim, é uma coisa, cara, tudo é processo, tudo é processo. Você fala, vou sair pagando para todo mundo? Não, cara, tipo, faz a rinha ali, faz 90 dias. Tipo, filtra aquela galera, tipo, passou 90 dias, chegou no negócio, cara, ganhou melhora um pouquinho. Fez 6 meses, melhora outro pouquinho. Fez um ano, cara, você prefere um pouquinho a mais de fixo ou um pouquinho a mais de comissão? Deixa o cara escolher. A partir do momento que você deu a ilusão da escolha, velho. A partir do momento que você dá a ilusão da escolha pra pessoa, dali pra frente, ela escolheu. Ela escolheu. Não tem mais o que reclamar. Exato, ela combinou contigo, né? É o combinado, entendeu? Você deu pra ela é a ilusão da escolha. Você deu pra ela a opção, é A ou B. Mas foi você que escolheu isso. Caraca, sensacional. E aí, Gui, ó, já foi metade, já foi uma prévia da mentoria dele aí. Ó, olha o tipo de decisão, olha o tipo de direção que o cara dá. E agora te perguntando, por exemplo, né, depois que você teve a Black Code, hoje você é mentor e você, normalmente as pessoas, quando elas te procuram para resolver o quê, Gibbs? Olha, tem o lado bom e tem o lado ruim disso, tá? O lado bom disso é que, assim, eu cobro praticamente o que eu quero. Isso. O lado ruim disso é que as pessoas só me procuram quando estão com realmente muitos problemas. Muitos problemas, é. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu falo para uma pessoa que... Se eu falar para você hoje que tem o seu sitezinho na sua empresa, cara, a minha hospedagem custa 2 mil reais por mês. Você vai falar, cara, a do vizinho tá 97. Até E aí? Até que o seu site caia no meio de um lançamento e que você jogue 100 pau de mídia que você fez no lixo. Aí 2 mil fica barato. 2 mil fica barato. Se tiver uma perda de 20, né? Entendeu? É isso. 20, então, 30 mil. É isso, mas normalmente, assim, eu entro em alguns cenários. Hoje, hoje nós temos 2 produtos falando de mentorias, né? Temos a mentoria de implementação, que é a MetaScale, que é basicamente ajudar com a meta. Isso é um produto que está invalidado, assim, apesar de 20 clientes, assim, é uma coisa que para a gente ainda é nova. Eu tenho a negócios digitais de sucesso, que é para o cara que está querendo, assim, melhorar um pouco, ter um pouco mais de qualidade de vida. E nós temos a Black Box, que é para empresários mais consolidados. Por quê? O que acontece? Eu costumo dizer, é uma analogia que eu sempre faço. Você está com um problema zoado na sua empresa. Agora, vou fazer essa pergunta para você. Você tem um problema, você pode chamar uma pessoa hipotética para resolver. Você chama o Mestre Yoda, você chama o Robin ou você chama os Minions? Não sei. Mestre Yoda, vai. Entendeu? Aí é que tá. Se o seu problema for chegar em lugares que você não foi ainda, a sua resposta está certa. Mas você está com o problema do seu time, você precisa de mais braços, você precisa dos Minions. Você precisa duplicar, você precisa se duplicar para ter um pouco mais de vida, você precisa do Robin, você precisa de um parceiro. Então, hoje... Sensacional. Então,
a nossa anamnese em relação ao negócio é isso, porque teve pessoas que a gente já que queriam entrar na Black Box, por quê? Porque tem uma galera legal lá, tem uma galera tipo, eu quero fazer uma selfie com a cara, quero estar num lugar. Só que não era o momento da pessoa. Eu falei, cara, tipo, não é esse o momento de Pra quê? Pra entendeu? quê? Pra que você Assim, vai entrar? Porque, assim, a gente vai ficar 3 dias num lugar com internet ruim. Cara, sua operação vai rodar sozinha? 3 dias sem você? Então pronto, tá respondido. Entendi. Entendeu? Então hoje na empresa você tem essa parte de mentoria de acompanhamento, né, com o cara, onde você analisa o que, que ele pode mudar e também tem quase que um grupo mesmo empresarial, onde tem pessoas de muito sucesso mesmo. Sim, porque são problemas diferentes, né? Tá. A gente costuma. Momentos diferentes também da Porque a gente empresa. sempre fala muito também, né? A conversa rasa de internet, você tem que mudar de mesa. Cara, por exemplo, eu fui numa empresa, cara, que os caras faturam. O que eles fazem vendendo um produto, que eles faziam por ano, fazia 100 milhões vendendo tapete higiênico para cachorro. Que isso. Cara, o que os caras faziam vendendo um produto em um ano Que foi isso. dinheiro foi mais dinheiro que eu fiz na vida toda. Pode Cara, crer. é da hora estar com esses caras, mas, cara, aplicabilidade zero pra minha realidade, entendeu? Uhum. Então, assim, é da hora estar com esses caras. É da hora ver que, puta, ao mesmo tempo que. Aí vai muito voltando nesse ponto da mentalidade. Como que você enxerga essa coisa? Porque ao mesmo tempo que eu olho pra você e falo, cara, aquele é um cara igual eu. Se ele chegou, puta, mesmo que eu não chegue nesse mar, que eu consigo chegar nessa lua, é uma coisa. Mas a maioria das pessoas, e me incluo nisso, fala, caraca, velho, eu sou um bosta, velho. Uhum. Porque o cara é igual eu, cabeça do tamanho da minha, comer a mesma Como é coisa. que eu não consegui ainda? Como é que eu não consegui? E às vezes não vai conseguir, velho. Entendeu? Então, assim, por isso que estar numa mesa do seu tamanho, cara, igual aqui, a gente tá confortável. Uhum. Se essa mesa tivesse mais baixa, tá igual um batraque. Se ela tivesse mais alta, tá aqui em cima. Então, assim, estar numa mesa do seu tamanho é importante. Que vão falar do desafio que você tá passando e que vai estar. Tem pessoas uns 2 passos à frente e pessoas uns 2 passos atrás. Então, assim, você se sente útil, você se sente valorizado. E assim, cara, e no fim do dia, traz resultado para o seu negócio. Porque o que mais se vê hoje em dia é nego gastando 80, 100 conto em mentorias. Que eu falo, chega no final da mentoria, o cara fala, tá, mas para o seu negócio, o que trouxe? Como é que você conseguiu Tangibiliza. tangibilizar? Às vezes, e detalhe, tá? Às vezes, pô, eu investi 3 mil, mas caraca, você contratou alguém a mais, você fez mais em venda, você fez quantas vendas nesse lugar? Pô, da onde você extraiu esse valor? Isso é muito importante, senão não faz sentido, É né? porque, assim, ela fala assim, ah, cara, networking. Tá, cara, 50 pau com networking, mano, você traz 1 bilhão de pessoas de Face Ads. Será que vale a pena mesmo? Entendeu? Assim. E, ó, Gibbs, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você já foi. Você que constrói métodos para a empresa dos outros. O que você aplicou em você? O que você aplicou com esse olhar em você mesmo e descobriu um resultado também? Ah, velho, isso foi fácil, assim, foi olhando pro meu Instagram, mano. É. Tava a 18, nós estávamos voando baixo, implementação aí de em 2 anos, 45 empresas mais ou menos, Uhum. 43, 45 empresas, e eu olhei pro meu Instagram, velho, tava 18 meses sem postar nada, entendeu, assim. Por quê? O que acontece? Uma coisa que eu sempre brinquei, e eu já falei em outros lugares, e eu vou corrigir agora, eu falei, mano, me viu no Instagram, eu tô sem dinheiro. Entendeu? Porque eu ia lá no Instagram, tipo, ia abrir a minha turminha, fazer umas coisinhas outras, só que eu percebi que não, cara, tá equivocado. Entendeu? Assim, tem que fazer um canal. Assim, o nosso desafio hoje, como empreendedores e empresários, cara, canal de aquisição. Não tem nada mais importante do que isso. Se você fica escravo de um canal de aquisição só, seja ele qual for, né, e hoje, né, para a maioria das pessoas é a meta, cara, você tá ferrado, meu. Tipo, você tem um sócio, entendeu? As coisas não Tem vão. um sócio, é. E assim, é um relacionamento tóxico, cara. Tipo assim, você faz de tudo pra tá bem, pra agradar. Faz e ele de tudo. E ele não vai com a sua cara, mano. Ele te maltrata, ele te bate. Tipo, ele dá na sua cara e você ainda tem que dar risada. Meu, é muito. E pedir para não ser bloqueado É ainda. desalentador, cara. Então, assim, canal de aquisição é uma das coisas que eu, hoje, assim, né, não sou uma mega empresa, nada desse tipo, mas é uma das coisas que eu vejo que faz uma diferença para todo mundo que está empreendendo, sabe? Assim, e não precisa. Claro que cara, mídia paga, nada substitui isso, mas puta merda. Se eu consigo aumentar em 5% um outro canal de aquisição, Poxa, não, já por que não? arrebenta. Por que não? Entendeu? E detalhe, às vezes a pessoa, ela
faz parte, não quer dizer que ela vai virar influência, né? O pessoal às vezes tá confundindo. Ah, não, que eu vou produzir porque eu vou ganhar 1 milhão de seguidores. Não, às vezes com 100 seguidores, às vezes 100 views ou 500 views num vídeo seu, tem um cara lá que, caraca, eu preciso desse cara na minha empresa. Então, um exemplo disso, tá? E é por isso que eu me apoiava nessa desculpa para produzir pouco, né? Por exemplo, tem um vídeo meu no meu Instagram que é ridículo, tem 400 pessoas lá, entendeu? Só que tem uma postagem minha que um único post meu, que eu fiz num evento, conversando com um ex-cliente meu que eu encontrei lá, Sim. me fez uma venda de 50 mil reais. Olha isso. Entendeu? Assim, aí passei esse post por uma meia dúzia de ferramenta de IA, toda a ferramenta de IA que eu passei de análise de post, cagou no meu post. Falou assim, não, cara, tá ruim, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro. Por quê? Porque aquele post, ele tinha muita linguagem técnica. E assim, e eu falei, cara, se a pessoa entender o que eu tô falando aqui, aí diferente de quando eu tô ensinando, falei, se a pessoa entender o que eu tô falando aqui, ela é meu cliente potencial. É cliente? Porque se a pessoa não... Por exemplo, se eu falo... Eu posso te explicar agora, de uma forma bem simples, o que é um data layer. É assim, imagina um lanche do McDonald's. Tá bom. Tá. O primeiro pão é o front-end, o segundo pão é o back-end. E o recheio é tudo que a Meta usa para deixar seu lanche gostoso. E imagine esse lanche gostoso sendo à venda. Então, quando eu não tenho um data layer implantado no meu negócio, eu paguei um Big Mac, joguei todo o recheio dentro, coloquei um pão em cima do outro e estou comendo um pão com maionese. Então, pronto, você já sabe que é um data layer, você já sabe que é importante para o seu negócio. Mas uma pessoa que entende as necessidades técnicas dessa implantação é uma pessoa que fala, cara, eu sei que é isso, eu sei que é importante, eu sei que o quanto que esse recheio, né, vai incrementar na minha receita dentro do meu negócio. Caraca, nossa, isso aí é um negócio absurdo. Você me dá uma visão muito clara agora. E é algo que às vezes a gente tenta passar e muito empreendedor também erra, que é o quê? Poxa, eu tô falando... Às vezes a gente tenta simplificar tudo para todo mundo, mas, cara, o simples é para quem não sabe nada. Às vezes, para quem quer ser teu cliente, ele realmente precisa entender com profundidade, né? Até mesmo você trazer um conteúdo mais técnico, né? Que foi o caso de trazer alguém que já sabe, olha, porque o teu nível já é um nível mais técnico, que a pessoa, de fato, vai contratar operações maiores, né? Então, isso faz toda a diferença. E você vê, aí eu te pergunto, na tua visão, isso é uma das coisas que faz, e quais delas, né, fazem a pessoa parar de se ver só como empresário e se tornar um empresário de fato? Olha, cara, mais uma analogia, tá? Assim, quando você deixa de ser... Quando você é um empreendedor, é uma pessoa que está empreendendo, você é o motor do seu negócio. Uhum. Quando você passa a ser um empresário, você é o engenheiro que conserta esse motor. Então, assim, a empresa toca com você e você é o motor e você faz a coisa acontecer. Se você para, tudo para. Pode ter o melhor carro do mundo. Tá bom. Se o motor para, o carro para. A partir do momento que você começa a ser um empresário, você calibra um pneu, você troca um óleo, você mexe uma coisa, mas o carro continua andando sem você. Uhum. Então, e é um processo para isso. E aí também há momento de empresa e há momento de pessoa, de vida pessoal. Não dá para você desvincular uma coisa da outra. Tem momentos que você precisa fazer caixa. Então você vai clonar os seus braços. Você vai ser a cabeça da coisa. Só que isso tem um limite, tem um teto. A partir daquele teto, tu tem que investir em gente. Por mais que fala de IA, das merdas todas, você tem que investir em gente. Porque aí você vai começar a clonar a sua mente. Clonar a sua mente é um ativo mais caro. Aí quando você começou a clonar a sua mente em áreas específicas da sua empresa, até chega uma hora que você é inútil dentro da sua empresa. E quando você chega nesse momento que você é inútil na sua empresa, é o momento de você falir a sua empresa. De que forma? Pensando num negócio ainda melhor que faça com que essa empresa morra para que outra melhor nasça. Por isso que eu estou há 20 anos com tecnologia, né? Há 20 anos fazendo diferente a mesma coisa, levando resultado para as pessoas com Martech. Excelente. E aí eu quero saber, alguma dessas histórias dentro desses 20 anos que você curte, que, poxa, seja engraçado, ou algum case que, pô, Eduardo, esse case aqui me marcou, o que você lembra aí? Olha, tem um case que me marca bastante, ele é bem antigo, mas foi quando nós abrimos o canal de vendas de SEO. Na época não se falava muito disso. Uhum. Nós já tínhamos uma empresa, essa empresa de hospedagem já tem muitos anos, né? Ela tem seus altos, tem seus baixos, né? E é uma das próximas coisas que dentro desse contexto que eu vou matar para fazer outra coisa melhor.
mas nós estávamos lá, por coincidência, o nome do rapaz era Eduardo também. Que legal. Gente boa, então. Gente boníssima. E o que acontece? Ele me ligou, o site tá fora do ar? Aí eu peguei aquele miguezão de programador, né? Entrei, vi que tava fora do ar, consertei e tal. E, não, pra mim tá funcionando. E pra você, não tá não? Não tá funcionando aí? Ele falou, não sei. Eu falei, mas como que você viu que o site tava fora do ar? Ele falou, não, cara, aqui já são 10 horas da manhã, o telefone ainda não tocou. Tipo, o site tava fora do ar, não conseguiram achar o conteúdo dele, não ligaram. Então, o cara, pelo telefone do cara não tá tocando, ele sabia que tinha algum problema no site. Nem entrou na internet. Naquela época não tinha, e agora todo mundo tem internet em todo lugar. Isso. Aí eu falei, puta que lá merda, velho. Tem dinheiro aí. E aí eu abri esse canal e vendemos SEO e, tipo, colocamos mais de 1.000 palavras na primeira página do Google. Teve uma época que eu entrei numa pira louca. Eu falei, mano, eu quero ser o Guilherme Messias mais famoso da internet, velho. Hoje, se fizerem isso, não funciona mais. Né? Mas se colocar... Deu certo. Colocava Guilherme Messias, era o primeiro que aparecia lá, velho. Por conta da parte de conectar SEO, as palavras, não, do SEO de completo. SEO que eu fiz as coisas e tal. Então, por exemplo, igual agora, né? Ainda não funciona no ChatGPT. Mas se você pegar o Perplex e colocar, mano, quem é Gibi Sensei? O que é esse tal de Market Cube? Ele já te responde. Gemini já te responde. Eu tô trabalhando para daqui a pouco você entrar no GPT, que é o mais famoso, opa, e perguntar isso e responder. Porque tem muito material teu que foi tanto... Quanto mais material tem na internet, mais fácil dessas novas ferramentas Mas puxar. aí é que tá o lance. Cara, ainda é cedo para validar, mas eu já fiz 3 experimentos, os 3 experimentos deram o mesmo resultado e resultado positivo. Você não precisa de muito conteúdo, você precisa dos conteúdos certos. Então, assim, você, com 3 tipos de conteúdos indexados da forma correta, essas ferramentas já te pegam. Caraca. Então, assim, aquela coisa que a gente trabalhava de SEO, que, puta, 90 dias para trazer resultado, 6 meses você começa a ver resultado, cara, tá muito encurtado. Então, assim, a gente consegue fazer coisas hoje como, tipo, 60 dias você vê resultado, e eu vou lançar depois um produto piloto disso, fala, cara, faz isso, 60 dias, se não der resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Caraca, que doideira. E agora me conta eu não vou dizer um caso, assim, uma dificuldade que você passou, que você viu, caraca... Pô, Eduardo, ali eu pensei que, sei lá, ou ia falir, ou ia dar ruim, ou ia perder muito dinheiro. Ah, essa também é fácil. E essa conecta com ser professor também. Cara, como eu te falei, eu cheguei num limite de estar investindo 10 milhões por mês em anúncios. Só que assim, na época que isso aconteceu, não eram todas as pessoas que faziam isso. Na verdade, eu não conhecia ninguém que fazia isso nesse volume naquela época. Raro mesmo. Entendeu? E aí, só que o que acontece? É uma coisa interessante. Eu tenho 10 milhões para gastar e eu tenho que gastar esses 10 milhões. Se eu não gastar esses 10 milhões, eu tomo enrabada. Se eu gastar esses 10 milhões errado, eu também tomo enrabada. Entendeu? Assim, eu tenho que gastar e gastar bem gasto. E aí, chegou num ponto, o Google, as ferramentas de traqueamento, de inteligência não eram menos sofisticadas do que hoje. Sim. E mesmo hoje isso ainda é um desafio. Aí eu falei, caraca, meu. E chegou e eu em cima disso 1, 2, 3 dias e nada. E falei, puta merda, agora eu vou rodar. Tipo, não vou bater meta, vou rodar, coisa. E aí o cenário já vai pro catastrófico, né? Aí lembra que eu dei aula? Então, entre um dos meus alunos, um desses meninos foi o maior especialista da digital marketer do Brasil. O maior, tipo, tem um cara na gringa chamado Ryan Dice, que o cara é um fenômeno internacional. E uma empresa brasileira comprou a licença para divulgar esses produtos aqui, e esse menino virou... Tipo, ele é o maior certificado daquela... Essa empresa tinha, 7, 8 certificações e tirou todas. Nossa. Então, é genial, assim. Um menino fantástico. Aí eu falei... meu, no Brasil ninguém acha isso. Me conecta com esse cara, o Ryan Dice. Ele... Conecto. Aí mandei mensagem pro Ryan Dice. Por óbvio, ele cagou pra mim. Mas aí... Eu usei o nome desse menino para falar com a moça de marketing, que é a moça que trocava o tráfego dele de verdade. Que ele é o cara. Quando a gente é muito grande, a gente olha assim, puta, você fala assim, eu sou o cara que eu faço tudo. Não, cara, eu tenho um time que faz coisa pra caramba. Então, sim, isso é importantíssimo. Então, por exemplo, fala assim, eu faço isso, eu faço 6 coisas, faço 10 coisas. Mas, cara, dessas 10 coisas, tem
3 coisas que eu tenho uma noção de como funciona, mas eu tenho gente muito boa fazendo isso atrás de mim. Isso é Entendeu? importantíssimo. Então as pessoas, elas emprestam a força delas para mim, para que eu consiga entregar essas coisas com qualidade. Aí voltando nesse tema, cheguei nela, conversamos, aí troca de mensagem por LinkedIn. Tipo, ela mandou meia dúzia de coisas, cara, me deu a luz para resolver um negócio. Eu falei, puta que lá merda. E aí, mais incrível e mais louco, falando disso parece ridículo, né? Hoje falando e olhando assim, fala, cara, coisa que a gente aprende no colégio, teoria de conjuntos. Entendeu? A partir do momento que eu estruturei o negócio com conjuntos certos e refiz a minha camada de dados, estruturei isso de forma correta, para que as concatenações não se sobrepusessem e eu soubesse exatamente onde estavam esses pontos de ligação, de intersecção, falei, ponto, tá aqui o problema, tá todo mundo, tô falando 5 coisas diferentes, abordando você com 10 coisas diferentes. Sim. Você está nesse ponto de intersecção, você tá biruta, você não sabe. E no marketing, a dúvida gera paralisia. Se você não dá um caminho único e certo para a pessoa seguir, ela fica em dúvida. Perfeito. Então, tanto é que assim, você vai na Pérsia, quando você viaja e conhece um pouco mais os lugares do mundo, você vai lá comprar tapetes. Eles têm lá trocentos tapetes para te vender. O cara coloca o tapete assim, aí você fica lá 2 horas e não escolhe nada. Aí chega o vendedor, coloca para você um monte assim. Ele coloca esse ou esse. Você escolhe esse. Aí ele tira e coloca outro. Esse ou esse. Ele vai tirando tudo até o ponto que chega a 2. Agora fala esse ou esse. Aí você fala esse. Aí, tá aqui, leva seu tapete. Você não é todo mundo tomando as decisões. Você fica 2 horas olhando e não escolhe nada, entendeu? Quanto mais opção você tem, mais difícil é escolher. Porque não é sobre o que você está escolhendo. É sobre tudo que você deixa de ter a partir do momento que você faz uma escolha. Então, é mais sobre o que você deixa para trás do que sobre o que você está levando. Então, quando você faz essa divisão, fica menos dolorosa essa perda, porque você só está perdendo, está trocando 1 por 1, você não está trocando 200 por 1. Esse é o Gibi Sensei, tá vendo? Porque que ele é o nosso sensei aqui, é o cara que tem a manha. Olha, e aí eu quero te perguntar agora chega no momento que a gente começa a perguntar, por exemplo, cara, você, pai de 4 filhos, né? Um cara novo, né? Um auge, a flor da idade. O que você gosta de fazer como empresário? Por exemplo, Eduardo, o dinheiro me proporcionou isso, ser empresário me proporcionou isso. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de ler? Cara, assim, eu costumo dizer que dinheiro é a carta de euforia. Para quem é da gente, isso faz muita diferença. Se você não entendeu isso, é porque você não é. Então, não é. Então, é simples dessa forma. Então, isso é uma carta de euforia. Mas uma coisa que é interessante a respeito disso, eu gosto muito de experiências. Sim. Por quê? Mais uma vez, para quem é da gente, um Rolex no meu braço é falso. Um Rolex no braço de uma pessoa num degradê menor de melanina é verdadeiro. Então não faz sentido eu ter isso. Entendeu? Assim, não faz sentido eu gastar com isso para buscar uma aceitação que eu não vou ter. Então eu prefiro gastar com experiência. Eu gosto muito de comer, eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito de ter meus tempinhos de nerd também, fazendo meus joguinhos de... Jogo um jogo de nerd chamado Magic de Gathering, que é um joguinho de cartas, jogo isso há 1000 anos, entendeu? E eu gosto de estar com... Cara, eu gosto de estar com tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Excelente. Assim. Então, é isso. Eu tenho uma vida bem simples e é uma das coisas que... Né, se me permite uma história a respeito disso também. Com certeza, irmão. A gente não deixar com que as coisas se dessensibilizem. Por exemplo, né, pegando mais um exemplo aqui. Tá anotado. Nós estamos no Rio, tem a Praia da Barra aqui. Né? Então, vim de São Paulo, peguei o avião, fui para a Praia da Barra. Foi incrível. Aí eu fui com você na Praia da Barra. Tá bom. Puta merda. Aí a Praia da Barra, que era 10, virou 8. Aí eu fui com você na Praia da Barra e conheci uma pessoa interessante. Aí para a Praia da Barra, que era 10, fica 7. Com você é 8, com essa pessoa é 10. E aí a gente pede um prato muito gostoso. E a gente dá um rolê de lancha. E a gente vê um pôr do sol incrível. Percebe que aquela experiência que era só sair de São Paulo para vir para a Barra, que era incrível, de 10, ela passou para 2. Porque foi tanta coisa acontecendo. E o dinheiro vai fazendo isso com a gente. Entendeu? Então, de repente, só estar numa praia da hora, admirando um pôr do sol, já não é mais o suficiente. E a gente tem que sempre se manter atento a isso. E para algumas pessoas isso não faz sentido nenhum, mas para quem já chegou nesse patamar, saber que esse é um desafio real, de que você não perder o prazer pelas coisas que você conquistou e que hoje já não são mais tão grandes.
É isso, Nossa, que isso? Esse cara, pô, ele merece uns 3 episódios. Aqui, e aprendemos seus hobbies, você que é um empresário, eu quero que você fale agora, né? Como é que esse empresário que vai assistir, e eu já agradeço a você que tá assistindo, se você tá chegando até pelo Gibbs, ou aqui por conhecer o nosso canal, se inscreve, já dá essa moral aí, compartilha, faz. Eu sempre quis poder falar isso, agora a gente pode Agora falar. chegou a vez. Se inscreve no canal, poxa. Curte, compartilha. Curte, compartilha, meu sonho. Aí, é da. Eu gosto de ser iniciante também. É se permitir também ser iniciante em algo, né? E você vê alguém fazendo e você fala, cara, vou tentar fazer, mas eu sou iniciante. Então vou aprender com quem já fez. Então, isso é só um ponto. Mas eu queria que você falasse como é que esse empresário te encontra, como é que ele hoje, mais uma vez, falar até das mentorias, o que, é que você entende que pode ser o momento para a galera te conhecer e poder marcar uma reunião e principalmente entender como ela pode aplicar isso no negócio dela, porque eu tenho certeza que ela já aprendeu aqui. Cara, hoje basicamente é me seguir no meu perfil, Gibbs_Sensei no Instagram. Tá. Estamos saindo aí com um canal do YouTube também pra gente Show de bola. compartilhar mais conteúdo. Então, a respeito disso, vamos fazer uma collab disso. Mas hoje é entrar, me seguir, cara, e me mandar uma mensagem, porque é uma coisa que assim, a gente tava conversando um pouco antes no off, né? Das 9 às 18 tem alguém respondendo lá, né? Mas das 5 da manhã às 8 sou eu, e das 10 da noite à meia-noite também sou eu. Então a gente dá uma olhada nisso e entender o momento de cada um, porque uma das coisas que eu percebo, né, e eu falo muito da analogia do Market Cube, porque assim, realmente uma outra analogia, é um telefone, entendeu? O telefone só tem 9 dígitos, mas eu sabendo os números certos para ligar, eu ligo para qualquer pessoa do mundo. Caraca. Entendeu? Então, assim, o seu negócio, ele é único. O Market Real. Cube, ele é um conjunto de métricas e de coisas que são feitas e que funcionam. São os 9 números, né, dada a devida proporção, são os 9 números do telefone. Mas no seu negócio ele vai fazer um resultado, em outro negócio ele vai fazer outro. Então, assim, não queria eu ser o cara que fala, não, meu método é infalível e funciona para todas as pessoas, em todos os casos, de todas as formas. O que eu consigo te dizer é que nós fizemos 45 implementações bem-sucedidas. Entendeu? E assim, e que nesse bem-sucedido é de 13 a 30% de resultado para as pessoas. 13 a 30%, Então, aí pessoal. depende, tem gente que está de fé pela fé, porque tem alguém lá em cima que gosta dele, então a gente consegue fazer alguma coisa fantástica. Tem pessoas que estão mais estruturadas, e é diferente disso, que fala assim, você vai ajudar no meu marketing? Cara, às vezes não. Às vezes você tem lá, colocar mais um produto na sua esteira. Às vezes você tem uma área de membros, que você tem um cursinho que você colocou para vender e espera dar 7 dias, rezando para o cara não acessar em 7 dias para dar um desconto, para não pedir reembolso porque o curso é uma merda, é melhorar o seu produto e colocar uma chamada com cupom de desconto para esse cara na aula 2 e aumentar em 20% a sua conversão porque você tem um produto bom. Perfeito. Entendeu? E assim, é você entender que, puta merda, que hoje, já falei em outros lugares, o jogo virou, não é que as pessoas falam de coisas mais sofisticadas, como aumentou a régua de mercado, sofisticação de mercado aumentou. Não, as pessoas só deixaram de ser bobas. Nosso mercado ainda não tá, nosso mercado está longe de ser sofisticado. Tão maduro assim, como fala. Está longe de ser sofisticado, entendeu? E hoje o high ticket, ele veio como consequência de uma coisa que a gente já via, que é o aumento de mídia. Então as pessoas hoje pagam mais caro numa coisa que elas pagavam mais barato, que é tão ruim quanto ela era antes, só que pagando mais barato. Se você não desenvolve um bom produto, e nessa hora, agora eu vou até virar para cá. Isso, fala nessa hora, você que é prestador de serviço, se você não hypar agora, você não hypa nunca mais. Por quê? Porque agora o vendedor de curso, cara, ele tá morrendo. Por quê? Porque a pessoa, se ele não coloca qualquer coisa de entrega real, o cliente sai fora ou dá reembolso. Então você que tem um produto que entrega, que faz uma entrega real, que seja, cara, um cachinho de cabelo bem arrumado, fazer um sorvete bem feito ou em desenvolver sistema para outras empresas, é o momento de você estar aqui agora falando e não precisa ser bilionário, trilionário, ter 1 milhão de seguidores. A minha rede social, ela tem 400 pessoas. Eu já vendi para 70% das pessoas que estão lá, tirando minha família. Então, assim, é você ser a pessoa que vai ser lembrada quando as pessoas têm o problema que você resolve. Se você for para uma pessoa, já é fantástico. Se você for para 10 pessoas, já é fantástico. E teve um hippie da Babilônia que convenceu 12 negros a seguir ele. E esse cara transformou o mundo. Então, quando você conseguir uma venda, é impossível
10 vendas é pouco provável, 1000 vendas é inevitável. Então, é isso, cara. Que isso! Ó, estamos encerrando aqui. Deixa o seu comentário aqui, qual foi o insight que você teve e até o próximo episódio. Obrigado, irmão. É isso aí, gente. Forte abraço para todo mundo e bora pra action!